Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes, deixe-me pedir para você que já é inscrito no nosso canal, que possa compartilhar os nossos vídeos, dar o seu like. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se. Olha, gente, estou muito feliz. Está faltando apenas 4 pessoas, 4 inscritos, para nós batermos a meta de 1000 inscritos. E aí nós podemos já fazer lives ao vivo e vai ser muito bom. Eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 10. Eu vou começar aqui uma série de mensagens baseada nesse texto, Mateus 10, do 16 ao 23. Então nós vamos gravar a primeira mensagem, tá certo? E vamos gravar uma série de outras nesse texto, amém? E o título dessa mensagem é o que precisamos fazer para continuarmos no caminho da salvação, né? Para que possamos alcançar a vida eterna, amém? Eu vou ler aqui o versículo 16 que diz assim, ó: Eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você pode ler o texto completo até o versículo 23 e nós vamos então meditar na palavra do Senhor. Bom, queridos, para nós continuarmos no caminho da salvação e herdarmos a vida eterna, é necessário nós sermos prudentes, porque o próprio Jesus, ele nos deu esse conselho, né? O que ele disse aos discípulos, né? Com certeza estende-se a nós, principalmente nos tempos em que vivemos, né? Nós não podemos, por exemplo, vir para uma plataforma como essa e falar aquilo que nós queremos falar sem nenhuma prudência, né? Sem nenhum cuidado, até porque nós seremos tolhidos. Então é importante nós sermos prudentes em todas as áreas das nossas vidas. E a prudência, ela é uma característica, né, ou uma virtude, né, de alguém que de fato quer ser salvo, né? Alguém que de fato quer ir, né, morar com Cristo, né, na eternidade. Então, ser prudente, irmãos, é algo assim muito importante para nós, né? E eu diria que a prudência envolve em nós continuarmos a andar, né, no caminho difícil, na porta apertada, né? Porque o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que são poucas as pessoas que andam, né? Andam por esse caminho. Que caminho é esse? O próprio Cristo. Lá em João capítulo 14, versículo 6, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Jesus, então, ele nos diz que devemos ser prudentes, né? Devemos, interessante que ele fala que devemos ser prudentes como as serpentes, né? Por que ele usou esse exemplo das serpentes? Porque as serpentes, irmãos, elas só dão o bote quando elas têm certeza que elas vão ser bem-sucedidas. Então, elas são prudentes, né? Então, eu acho interessante Jesus, ele nos dá esse exemplo, né? Jesus nos disse, né, lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo de número 27, falando sobre a prudência, né? E ele fala que o homem prudente é semelhante àquele que edifica sua casa na rocha, né? Porque vem as tempestades, vem a chuva e a casa não é derrubada. E ao contrário, né? Ao contrário do homem prudente, aquele que é imprudente, ele edifica sua casa sobre a areia. E aí vem os ventos, vem a chuva e a casa é destruída. Então, Jesus aqui está dizendo que nós devemos edificar a nossa vida na rocha. Que rocha é essa? É o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Eu lembro, irmãos, de um sonho que eu tive há uns anos atrás. Eu sonhei que o inimigo das nossas almas,
ele dizia: Reginaldo, eu vou procurar você e eu vou matar você, eu vou destruir você. E no sonho um homem me colocava dentro de uma rocha, literalmente uma rocha, né? Era uma pedra enorme. Dentro dessa pedra ela era acolchoada, ela tinha como se fosse aquelas espumas, e dentro dela havia, ela era refrigerada, né? Como se tivesse um ar-condicionado, incrível, irmãos. E aquele homem me escondia dentro daquela rocha. E ele pegava aquela rocha e ele escondia embaixo do oceano. E eu escutava o inimigo rugindo como um leão, me procurando por toda a terra e dizendo: eu vou te encontrar e eu vou te destruir. Irmãos, ele me procurava e ele dizia assim: bom, eu não encontrei ele na terra, onde ele está? Ele dizia: na água ele não deve estar, porque ser humano não respira dentro da água. Ele disse: mas mesmo assim eu vou procurar. E ele descia, ele mergulhava no oceano, e ele passava por cima do lugar onde eu estava, mas ele não me encontrava. Por que ele não me encontrava naquele sonho? Porque eu estava escondido na rocha, que é Cristo. Então, nós precisamos ser prudentes, né, em edificar a nossa vida, né, na rocha, que é Cristo. Então, queridos, que nós possamos refletir sobre esta mensagem. Amém? Ainda sobre ser prudente, irmãos. Ser prudente é procurar fazer a diferença, né, em meio ao caos que este mundo se encontra. Ser prudente é fazer o que o Salmo 1 nos ensina a fazer, né? Acho interessante, o Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não se assenta, né, à roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, né? Irmãos, e aí quando a gente lê esse salmo e a gente menciona ele, vem logo a ideia de não se sentar à mesa de um bar, vem logo a ideia de não se sentar, né, à mesa de pessoas que contam piadas imorais, não é? Mas não é apenas isso, né? Isso também faz parte de ser prudente. Hoje, por exemplo, existem aqui nessa plataforma e em outras plataformas pessoas que estão pensando que estão prestando um serviço a Cristo, quando na verdade estão fazendo um desserviço. Por que eu digo isso? Pessoas que dizem que em nome da verdade elas trazem escândalos, elas mostram coisas, né, que se você não tiver cuidado, você vai se contaminar e você vai terminar se transformando em um hipócrita, em um fariseu, e você vai deixar de olhar para dentro de você, vai deixar de fazer o que Jesus disse, tirar primeiro a trave do seu olho para querer tirar o cisco do olho do seu irmão, né? Então, se nós não vigiarmos, irmãos, nós, infelizmente, passamos horas e horas sentado, né, com o telefone na mão, assistindo um canal desse, né, que fala coisas, que fala mal dos outros, né, e que não é prudente, não? Isso não é prudência, irmãos. Essa semana nós recebemos a visita de um irmão e fiquei preocupado com ele, porque ele abriu logo o telefone e foi mostrando os canais que mostravam isso, mostravam aquilo, mostravam a sujeira que está. Irmãos, o próprio Jesus disse que antes do seu retorno glorioso, né, a apostasia seria muito grande, né? Pessoas, né, iam apostatar da fé, né? Pessoas que defendiam a fé iam falar mal da fé, pessoas que falavam bem de Jesus iam falar mal de Jesus, pessoas que amavam o Senhor iam deixar de amar o Senhor, né? Isso é bíblico, né? Está escrito, isso vai acontecer. Então, queridos, que nós possamos refletir, né? Que você possa procurar assistir canais que te edificam, canais que trazem edificação para a tua alma. Por exemplo, eu sigo um irmão, o missionário Cleiton Santos. Eu gosto muito, né, da palavra que ele traz no canal dele. Eu acompanho também o pastor Osiel Gomes, que é uma pessoa também que prega a verdade. Eu acompanho o pastor Elvis Guimarães, ali no Rio de Janeiro, né? Eu acompanho também o pastor Alan Capriles, ou seja, pessoas que pregam a verdade, que pregam a palavra, né?
e que não estão, digamos assim, preocupadas em estar, né, falando mal dos outros, né? Porque, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós ouvimos, né, com o que você que enxerga, ter cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Então isso é prudência, né? Então nós precisamos realmente procurar nos edificar. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se você é prudente ao ponto de assistir mensagens que te edificam, né? Mensagens que te ajudam a crescer em Cristo, então isso vai te ajudar a permanecer no caminho da salvação, né? Eu posso citar aqui também o pastor Juarez Tavares, que é um grande pregador do Evangelho aqui no nosso país, né? Então, ser prudente é isso, irmãos. E aqui, para nós encerrarmos a mensagem de hoje, ser prudente é procurar ser sal e luz, né, no mundo de escuridão. Porque hoje nós nos encontramos, irmãos, em um tempo de muita escuridão, né, um tempo de muitas trevas, né? E Jesus nos disse no livro de Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, que nós devemos ser, que somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Eu lembro, Deus fala muito comigo em sonhos, irmãos, e eu lembro de um sonho que eu tive. Eu sonhei que a igreja subia, eu fiz até uma música baseado nisso. Eu sonhei que a igreja subia e eu ficava desesperado, eu começava a chorar, eu ficava angustiado. E de repente um homem me abraçou e disse: filho, calma, isso é só um sonho. Isso é só para mostrar para você como a terra vai ficar quando o Espírito Santo for embora dela. É só para você sentir a angústia que esse mundo vai ficar quando o Espírito Santo for embora dela. E ele disse: está chegando a hora. Então é hora de nós, irmãos, sermos sal e luz para esse mundo que está em trevas. E a Bíblia diz em Mateus 5,15 que não se acende uma lamparina, né, para se colocar embaixo de um cesto. Não, a lâmpada, ela é posta nos lugares estratégicos, ela é posta em cima, não é? No teto. Para quê? Para iluminar toda a casa. Então, que nós possamos ser prudentes no sentido de lutarmos para ser sal, né? Lutarmos para sermos luz, né? Lutarmos para que nós possamos influenciar pessoas ao invés de nós sermos influenciados pelo mundo, que possamos lutar para fazer a diferença ao invés de nós nos amoldarmos ao mundo, né? O apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, né? Que nós não devemos, irmãos, que nós venhamos nos apresentar santos, puros diante do Senhor. E é claro, irmãos, que infelizmente, durante a nossa caminhada, nós já falhamos. E, infelizmente, muitos de nós, né, ainda vamos cometer falhas, mas é importante nós mantermos a prudência no sentido de reconhecer, no sentido de confessar diante do Senhor, no sentido de pedir ao Senhor ajuda para que possamos prosseguir. Eu lembro de uma situação muito difícil que eu vivi na minha vida, muito difícil mesmo. Uma das situações mais difíceis que eu já enfrentei na minha vida. E eu lembro que eu sonhei que um homem me abraçava e dizia: filho, calma, ainda que você falhe, ainda que você venha falhar, ainda que você venha errar, não desista, não fique prostrado pelo meio do caminho, levante-se, arrependa-se e continue a sua caminhada, não desista. Irmãos, eu confesso que quando me lembro disso, isso me dá forças para prosseguir, isso me dá forças para continuar a minha jornada rumo à eternidade, rumo às mansões celestiais. Queridos, que essa mensagem possa falar ao teu coração. E nós vamos gravar, essa é uma série, essa é a primeira mensagem de uma série, né, baseada nesse texto em Mateus
capítulo 10, do versículo 16 ao versículo de número 23. E aqui nós encerramos a primeira mensagem e quero convidar você a orar comigo nesse momento. Amém? Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a sermos prudentes, meu Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, na nossa luta, na nossa caminhada, na nossa jornada rumo à eternidade. Pai querido, nos ajuda a vencer o mundo, nos ajuda a vencer o pecado, nos ajuda, Senhor, a estarmos preparados para ouvirmos o Senhor dizer: vinde, benditos do meu Pai. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em o nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém, amém, e que Deus te abençoe.